Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Obrigado, querido. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquela pergunta para passar muita vergonha. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Gostaria de dizer que uma pessoa sem Bíblia e uma pessoa pelada, a vergonha é idêntica. Então, por favor, compre uma Bíblia para você. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Acharam ou não? Não, né? Não tem Bíblia. Não vos iludais, de Deus não se zomba. Aquele que semeia na carne colherá. Na minha Bíblia, quem semeia na carne colhe corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito ele colherá. Não nos cansemos em fazer o bem, pois no seu devido tempo nós colheremos, sim, mas com fadiga. Bate no seu peito e diz: quem planta na carne, colhe na carne e colhe corrupção. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito e colhe abundância. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A história divide a humanidade em dois momentos: antes de Jesus Cristo, AC, e depois de Jesus Cristo, DC. Portanto, historicamente, o nascimento de Jesus Cristo é o marco zero da história. Por causa disso, nós estamos no ano 2023 depois de Cristo, considerando que o nascimento de Cristo é o marco zero. Por causa disso, a gente costuma utilizar a expressão: porque essa igreja tem quase 2000 anos, porque a igreja tem mais de 2000 anos, considerando que nós estamos no marco zero para cá, 2023 anos depois de Jesus Cristo. É muito interessante que às vezes a gente frequenta a igreja e não entende algumas coisas. Por exemplo, hoje é muito interessante nós olharmos para essa paróquia e nós entendemos a igreja como templo de pedra. Mas a primeira igreja católica construída assim como um templo de pedra só aconteceu no ano 312. A famosa Basílica de Latrão, que é chamada de a mãe de todas as igrejas. Portanto, hoje para nós é fácil. O sacerdote está aqui, nós temos microfone, nós temos um ministério, nós temos vocês que estão aqui. Hoje é fácil olhar para esse templo de pedra. É muito fácil olhar para Roma e dizer: eu pertenço à igreja católica, apostólica, romana. Ela tem basílica, ela tem catedral, ela tem matriz, ela tem paróquia, ela tem capela. Mas tudo isso só começou no ano 312 depois de Cristo. Do ano 0 até o ano 312, como começou a Igreja Católica? É muito interessante quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, a partir do dia de Pentecostes, a igreja começa a se reunir como comunidades domiciliares. Nós vamos conhecer a igreja que nasce na casa de Cornélio, a igreja que nasce na casa de Eunice, a igreja que nasce na casa de Lídia, a igreja que nasce na casa de Filemon. E é muito bonito os Atos dos Apóstolos dizer assim: e eles partiam o pão nas casas. Portanto, do ano 0, marco da história, até o ano 312, como era a igreja católica, ainda não apostólica romana. Diga para quem está do seu lado: comunidades domiciliares. A Bíblia eu até que entendo, agora a boca eu não entendo. Fala para quem está do seu lado, diga: pequenas comunidades domiciliares. Quem é o Papa? É Pedro.
Mateus capítulo 16 está o primato de Pedro. Pedro, tu és Petros, e sobre você eu edificarei a minha igreja. É pronome pessoal, é uma igreja só, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. De Pedro até Francisco são 266 papas, e a gente entende isso muito bem. Porém, 85% das comunidades domiciliares foram desbravadas não por Pedro, mas por Paulo. Por isso, há 3 semanas atrás, dia 29 de junho, nós celebramos Pedro e Paulo, coluna da igreja. O interessante é que Paulo nunca conheceu pessoalmente Jesus Cristo. Paulo, ainda como Saulo, está indo a caminho do Damasco. Então ele faz aquela experiência com a nuvem. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Então ele fica cego. Ele entra na primeira rua direita e ele vai parar na casa do sacerdote Ananias. Ananias ora na cabeça dele. A Bíblia diz que as escamas caíam dos seus olhos. Imediatamente há uma libertação ali na sua cabeça, e morre o Saulo e levanta o Paulo, o maior pregador da história da humanidade. Os exegetas dizem que se colocarmos em linha reta tudo aquilo que Paulo viajou para pregar o evangelho até os 60 anos de idade, daria para dar a volta ao mundo 3 vezes. Aplausos sem eu pedir, aplausos sem eu pedir. Paulo é extremamente gabaritado. Estudou na faculdade de Gamaliel. Para eu traduzir hoje o que seria Gamaliel, Harvard, nos Estados Unidos. Falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego e latim. Líder nato, inteligentíssimo, dono de uma oratória sobrenatural. E Paulo vai desbravando. No 7º mês em Jerusalém, depois da bênção do Papa Pedro, e ele começa a desbravar. Vou repetir: 85%, embora Pedro é Papa, da igreja primitiva foi destrinchada, desbravada pelo apóstolo Paulo. A Bíblia se garante em tratar de 13. E por que nós sabemos? Porque cada comunidade que Paulo desbravava, ele alimentava essa comunidade com cartas. Portanto, nós temos na Bíblia 13 cartas paulinas. Que cartas são essas? Era o alimento, a catequese, a correção, a pregação e a instrução que alimentava essas 13 comunidades. São elas: carta de São Paulo aos Romanos, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo aos Gálatas, carta de São Paulo aos Efésios, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Colossenses, primeira carta de São Paulo a Tessalonicense, segunda carta de São Paulo a Tessalonicense, primeira carta de São Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, carta de São Paulo a Tito e carta de São Paulo ao Filemon. São as 13 cartas paulinas e as 3 igrejas domiciliares de toda a igreja primitiva que a Bíblia se tratou em reservar. O tema que me deram hoje é uma carta extremamente diferente das outras. Me pergunte por quê. A boca você pode abrir só para eu não estressar, senão eu vou dar razão à minha esposa. Me pergunte por quê, se está vivo ainda. Quando Paulo chega na Galácia, só tem pagão. A maior lista de pecados da Bíblia está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Por quê? Porque lá só tem tranqueira, é só curva de rio, é só gente de pior qualidade. É o lugar mais difícil de evangelizar, é a Galácia. E Paulo chega lá batendo com os 2 pés, e ele quebra tudo e arrebenta, e há conversão e batismo, há uma unção. Aquela igreja está ajeitadinha, está macinha, aquela igreja está poderosa, está tudo dando certo, diz uhul! Horrível. Aquela igreja está macinha, está ajeitadinha, está tudo dando certo. Paulo deixou a igreja alinhadinha, está tudo convertendo, diga uhul! Quando Paulo sai de lá e vai para Macedônia, um espírito de porco, que a Bíblia não diz o nome, senão eu diria para você,
começou a anunciar um evangelho diferente do que Paulo anunciou. E aquele povo de Jundiaí acreditou no espírito do porco. Ele começou a espalhar no meio da igreja, que está redondinha, alinhadinha, macinha, diga uhul! Aquilo que nós chamamos hoje de teologia da graça. Repete comigo, teologia da graça. Abre a boca, fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado do outro. Teologia da graça. Pergunte para mim o que é teologia da graça. Eu me arrependi, eu fui batizado nas águas, eu frequento o templo, eu lavo as minhas mãos como a lei me pede, então eu sou livre e ninguém pode tirar a minha salvação. Por quê? Porque eu já estou salvo, então da minha vida eu cuido eu, a igreja não pode exigir nada de mim. O que é a teologia da graça? Você não precisa ser santo, não precisa se converter, você não precisa mudar, você não precisa ser um marido melhor, você não precisa gastar tempo com os filhos, você não precisa rezar, você não precisa fazer nada, porque ninguém roubará a tua salvação, porque Jesus Cristo já te salvou, você é livre, está tudo bem. Fala para quem está do seu lado, que espírito de porco é esse? E quando os problemas acontecem, o que fazemos? Teologia da graça número 1. Colocamos culpa nos demônios. A minha vida não está dando certo porque é o inimigo. Nada na minha vida está dando certo porque eu estou na batalha. O demônio, o inimigo. A teologia da graça, se alguém olha para você e vê que alguma coisa está errada, a culpa nunca é sua, porque você já é salvo. A culpa é de quem? É do capeta. Diga para quem está do seu lado, coloca a culpa no diabo. Fala para mim que você está entendendo, isso aqui é teologia. Fala para mim que você está entendendo. Fala para mim, fala! Teologia da graça, ponto 1. Diga para quem está do seu lado de novo. Quando o problema vem, a gente coloca a culpa no diabo. Teologia da graça, ponto 2. Quando a gente não coloca a culpa no diabo, a gente coloca a culpa em terceiros. Eu sou vítima de inveja, todos querem passar a perna em mim, e eu vivo num ambiente de relações tóxicas. Teologia da graça, ponto 2. Diga para quem está do seu lado, colocar a culpa em terceiros. E quando outros problemas acontecem, teologia da graça, ponto 3. A gente coloca a culpa em Deus. Aonde que o Senhor estava? Por que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor não é fiel. Eu estou no deserto. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Fala para quem está do seu lado, teologia da graça, ponto 3, colocar a culpa em Deus. Vocês estão entendendo o tamanho do pepino? Fala que tá. Eu vou repetir de novo. Você está entendendo, padre? Tá, que bom. Paulo chega numa comunidade cheia de pagão, diga aleluia. Arrebenta a boca do balão, diga aleluia. Deixa a igreja pegando fogo, diga aleluia. Quando Paulo dá as costas, um espírito de porco começa a anunciar aquilo que Paulo diz: estão anunciando um outro evangelho no meu lugar. E qual é o evangelho? Teologia da graça. Você já está salvo, não precisa se preocupar com nada. Dane-se o mundo. Você já é católico desde pequeno, você já batizou sua mãe. A mãe, você não é merda nenhuma. A mãe é muito católica. Eu tenho um primo que é padre, sabia? Um primo que é padre. Eu venho à missa domingo, na maioria das vezes sábado à noite. Não desejo mal a ninguém, nunca matei.
Esse padre fala muito, esse pregador grita demais. Quem falou que eu não sou marido bom? Por que tanta exigência? Por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que rezar texto? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que mudar? Quem é você para falar o que eu devo fazer ou não? Eu já fui salvo. Ninguém tira a minha salvação. Aliás, Deus é misericórdia. Ninguém vai para o inferno. Eu já estou salvo. Me deixa em paz, eu quero ser livre. E a igreja tem que abraçar todo mundo, porque todo mundo já foi salvo e a gente quer ser livre. E ai de quem falar que a gente não é livre. Teologia da graça, ponto 1. Diga para quem está do seu lado, colocar a culpa no diabo. Teologia da graça, ponto 2. Diga para quem está do outro lado, colocar a culpa em terceiros. E teologia da graça, ponto 3, fala para quem está atrás de você, colocar a culpa em Deus. Fala para mim que você está entendendo. Então Paulo precisa fazer alguma coisa. Eu acho que Paulo era de Minas Gerais, não tem lógica. Paulo era muito bom. E Paulo escreve essa carta, que é chamado pelos biblistas de carta colérica. Paulo está sem graça, a despedida dele é seca. Nós estamos no ano 64 depois de Cristo. Paulo está extremamente cheio de desgosto. Por quê? Porque o pessoal desfez tudo aquilo que ele fez. E ele começa a carta assim, é o tema da minha noite. Fala para quem está do seu lado, é o tema de hoje isso aqui. Ele começa a carta dizendo assim: irmãos, chegou aos meus ouvidos que estão anunciando um outro evangelho no meu lugar. Começo dizendo: de Deus não se zomba. Vocês são loucos. Se vocês pegam os problemas da vida e jogam nas custas do diabo, vocês estão zombando de Deus. Vocês estão dizendo que Deus é maior que o diabo, ou que o diabo é maior que Deus. Se vocês colocam os problemas de vocês na conta de terceiros, vocês estão zombando de Deus, porque as pessoas que não gostam de você, elas são maiores do que a obra de Deus que oramos na igreja. Se vocês colocam a culpa em Deus, vocês são loucos, isso é blasfêmia, e blasfemar contra Deus não tem perdão. De Deus não se zomba. Vocês devem estar rindo da minha cara, não é? Então deixa eu anunciar, no lugar da teologia da graça, eu vos anuncio a teologia da semeadura. O que é teologia da semeadura? Deus é Deus, e porque Ele nos deixou livre, quem planta na carne, vai colher na carne, mas quem plantar no Espírito, colherá no Espírito. O que é lei da semeadura? Parece que em alguns momentos textos bíblicos são cartas de agronegócio. Joio, trigo, terra, semente, espigueira, figueira. Parece carta para agricultores. E Paulo começa com os dois pés. Primeiro, vocês estão anunciando um evangelho diferente da verdade. Segundo, vocês estão zombando de Deus com essa linha de pensamento de vocês. Terceiro, então deixa eu falar para vocês, 85% da sua vitória é porque você plantou certo. E porque plantou certo, o Espírito honrou a tua fé. Mas 85% dos seus fracassos é porque você plantou errado. E quem planta errado vai colher errado. Ninguém planta giló e colhe nabo. Quem planta giló vai colher giló. Ou seja, a responsabilidade da colheita é sua. Não é Deus nem o diabo e nem aos outros. Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bebê. E por que eu disse que eu estou contradizendo alguns ensinamentos da internet? Até porque tem muita gente falando B na internet também. Porque eu estou ensinando a Bíblia para você. Quem adotou a teologia da graça? Os protestantes. Você pode casar quantas vezes você quiser. Você já foi salvo.
Acontece um problema, você põe culpa de quem? No diabo. É por isso que tudo na igreja protestante, diabo, 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 demônio, demônio, contaminação, campanha para tirar diabo, diabo, entrevista, diabo, diabo, o diabo. Isso é teologia da graça. Por quê? Porque é mais fácil você pôr culpa no diabo do que assumir as suas responsabilidades. Quem adotou a teologia da graça? Os protestantes. Tudo é culpa de terceiro. Você é vítima de inveja, você é vítima de mal olhado, é gente querendo puxar o seu tapete, é gente fazendo trabalho de feitiçaria contra você, porque alguém deseja o que é seu. O tempo inteiro parece que existe um monte de gente querendo roubar o que é seu. Então nós vamos fazer cerco de Jericó para derrubar o olho gordo, para derrubar a contaminação, para derrubar quem puxa o seu tapete, quem quer a vaga do seu emprego. É muito mais fácil colocar a culpa em terceiro do que assumir as suas próprias responsabilidades. Quem assumiu a teologia da graça? Os protestantes que vivem brigando com Deus. Porque Jó brigava com Deus, Josué brigava com Deus, Moisés brigava com Deus. Você que está passando pela prova, você que está passando pelo deserto, você que Deus te esqueceu, você que Deus não te honrou. Ou seja, ora é o demônio, ora é terceiro, ora é Deus. A teologia da graça exime o ser humano de qualquer tipo de responsabilidade. Você nunca perde, você nunca erra, você nunca está equivocado, o tempo inteiro você transfere a responsabilidade. Aí Paulo vem e diz: esse evangelho não tem fundamento, vocês estão zombando de Deus. Deixa eu ensinar a verdade para vocês. Se você plantar errado, você vai colher errado, mas se você plantar certo, o Espírito Santo vai fazer colher sabedoria, autoridade, discernimento, esperança, alegria, gozo, justiça, provisão, bênção. Enquanto a teologia da graça terceiriza tudo o que acontece com você, a teologia da semeadura devolve para você tudo que você está vivendo. Se as coisas não estão bem, você começou elas errado. E se as coisas estão bem, então você está dentro da rota. E porque você está dentro da rota, o Espírito de Deus vai abençoar você. É sobre isso. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Pergunta para quem está do outro lado: você está entendendo ou não está entendendo? Fala para mim que você está entendendo, senão eu morro. Aleluia. Eu me sinto Paulo aqui nessa noite dizendo que o evangelho hoje na nossa igreja está distorcido, igual a igreja protestante. Eu recebo 100 pedidos de ajuda por semana. A pessoa nunca diz: eu errei, eu me arrependo. Se eu tivesse te conhecido antes. Ninguém nunca contou isso para mim. Os pedidos de ajuda é assim: você tem um telefone de um padre exorcista? Porque eu estou precisando de uma oração de libertação forte. Aí eu pergunto: o que está acontecendo? O meu marido e eu, nós estamos brigando muito, as crianças não têm paciência. Aí fizeram uma oração aqui em casa e disseram que só um padre exorcista pode nos ajudar. Aí eu pergunto: mas você ficou endemoniada? Deus me livre. Não, porque padre exorcista é só para tirar demônio de dentro da pessoa. Se você não tem demônio dentro de você, nem do seu marido, nem dos seus filhos, então você não precisa de arrumar um exorcista. Você precisa criar vergonha na tua cara, porque não tem demônio nenhum agindo na tua casa. O problema é você. Você não vai aplaudir não. Fala para quem está do seu lado: chupa. E é interessante que o povo não gostou do que Paulo falou. Então Paulo já meteu logo o seu currículo.
Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou circundado no 7º dia. E ele começou, Paulo deu o currículo dele, para poder dizer, eu não sou o Zé Ruela, eu sei o que eu estou falando. Na Bíblia que você não tem? Está lá escrito. Gente, eu não sou louco. Eu estudo Bíblia há 26 anos, eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Eu já dei um curso ensinando cada livro da Bíblia. Eu não sou louco. A Bíblia fala do demônio 97 vezes. Combate espiritual existe? Existe. Demonologia existe. Tudo isso existe. Mas eu ouso dizer, 85% dos seus problemas não tem demônio envolvido. É semeadura errada. Quem planta na carne está colhendo na carne. E enquanto você colocar a culpa no demônio, você não vai sair dessa. Você não vai sair dessa. A pessoa está em adultério e é porque o inimigo está agindo, não é safadeza. Qual que é a minha birra com rede social? É gente falando para gente imbecil. Porque agora a moda é essa, Moisés, antes de pedir ajuda eu já pesquisei. Meu tataravô matava, minha tataratia vovó era macumbeira. Então se agora eu já descobri por que minha padaria está devendo. Eu falei, o problema é nós achar no Serasa e no SPC o nome da para a gente pôr as dívidas na conta dela. Você compra mal, investe mal, não tem uma consultoria. Mês de janeiro você racha de vender material escolar, mas aí você acha que tem dinheiro, compra um Hilux. Fevereiro começa a escola, aí a sua papelaria não vende mais nada. Mas você não tem capital de giro, porque você comprou uma Hilux. Você não entendeu que o que vende em dezembro e em janeiro tem que sustentar fevereiro, março e abril. Aí é o demônio dizendo, eu não tenho nada com eu, não tenho nada com eu não. Eu fico imaginando o demônio chegando no céu dizendo, está falando que é eu, mas não sou eu. Eu fico imaginando o demônio dizendo, Deus, fala para ela que quem não presta é ela, que não é eu. Fala para ela que eu tirei férias, para ela me deixar em paz. Tem hora que eu tenho pena do demônio, porque as pessoas estão jogando na conta dele uma coisa que não compete a ele. Isso é teologia da graça. É aquilo que o protestantismo assumiu para eles, nós estamos assumindo. Porque a moda agora é essa. Eu preciso de uma oração forte. Você tem uma oração de poder para me dar? Tem. Reza o texto. Não, eu quero uma oração de poder. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na tua cara. Fala para quem está do seu lado, não tem demônio nenhum aí não. Fala para quem está do seu lado, é semeadura. Quem planta errado, colhe errado. Amém, igreja? Aí toda hora que você entra na internet tem 50 mil pessoas ao vivo, com tudo quanto é padre, tudo quanto é pregador, novena para abrir caminho, para abrir caminho, para abrir caminho. O caminho não vai abrir se você plantou errado. Quem planta errado, o caminho fecha. Quem planta certo, os caminhos abrem. Percebe que o meu discurso nem é inferno. O meu discurso é qualidade de vida.
Por que você precisa viver castidade? Porque senão você vai para o inferno? Não, porque se você não viver castidade, você vai atrapalhar o relacionamento. Aí você não vai conhecer a pessoa. Aí você vai casar sem conhecer a pessoa, porque o sexo atrapalha você conhecer a pessoa. Aí você vai engravidar fora da hora. Aí você não terminou sua faculdade. Aí você ainda mora com a sua mãe. Aí não há amor entre você, só havia sexo. Aí você chega na igreja: Moisés, eu queria que você orasse por mim, Moisés. Eu estou numa batalha. Eu falei: você não está em batalha, você está colhendo o que você plantou. Então tem que parar de mimimi, tem que parar de espírito de derrota e encarar. Então tranca essa faculdade, vamos trabalhar, vamos dar um jeito na vida, vamos criar esse menino. Aí se a gente começar a plantar certo agora, daqui 3, 4 anos começa a colher certo de novo. Mas tem que parar de hipocondria, porque ninguém me ama, porque a igreja não me acolhe, porque a minha mãe me acusa. Onde é que essa bagaceira vai parar? No confessionário. Eu não serviria para ser padre. Eu ia mandar todo mundo para merda. Padre, eu queria que você orasse por mim, porque é o 3º caminhão que a minha empresa bate esse mês. Você paga o dízimo? Você faz compras sem nota fiscal? Você sabe, né, padre? Vai bater os outros caminhão também. Vocês do camarote aí estão me entendendo? Fala para quem está do seu lado: quem planta na carne vai colher corrupção. Corrupção aqui, o verbo significa corruptível. Não é ser corrupto, é ver tudo ser comido, desmoronado como um castelinho de areia. Então quem planta na carne: solidão, tristeza, dívida, abandono, vazio existencial, tristeza, fadiga, cansaço, estresse, nervosismo. Mas por que tudo está dando errado? Mas você está fazendo tudo errado, como é que vai dar certo? Isso é semeadura. Mas quem planta no Espírito vai colher abundância, sabedoria, discernimento, brilho no olhar, autoestima, alegria, as portas se abrindo, tudo dando certo, Deus tirando uma pessoa do avião para pôr você no lugar dela. Para com essa palhaçada de colocar nas costas do diabo os seus erros. Eu poderia até fazer uma salada bíblica aqui com você, porque de Bíblia eu conheço. O que dizer da primeira carta de São João, capítulo 5? Aquele que é de Deus, o demônio não toca. Não toca. Então se o demônio é tudo isso, então você está fora da presença de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7, resista ao demônio e ele fugirá para longe de você. Se ele está montando em cima de você, então você é amigo dele. Padre exorcista, missa de cura e libertação. Você pode frequentar missa de cura e libertação. Se você não rezar o texto, não pagar o seu dízimo, não casar na igreja, não educar seus filhos, não sair da pornografia, da prostituição, da masturbação, não se vestir igual gente decente, não tratar as pessoas bem, não perdoar, não liberar o seu coração, você não vai colher bênção, porque mesmo frequentando o cerco de Jericó, você está plantando na carne. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta na carne, colhe na carne. Olha para quem está do seu lado, vê se está vivo ainda esse cadáver, olha aí.
E se eu plantar a minha fé no Espírito? Se tiver uma prova e 10 pretendentes, a vaga é sua. Eu vou falar de novo. Você deve ter morrido no final da missa. Se você plantar no Espírito e você tiver que fazer uma prova, tem 10 pretendentes por vaga, a vaga é sua. Se você plantar na carne, você compra o carro hoje, saindo da concessionária, alguém vai bater no teu carro. E você vai dizer, é o inimigo. E o inimigo dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Se você plantar no Espírito, você vai dizer, eu queria aquele carro branco que eu olhei semana passada. O proprietário vai dizer, já vendemos o teu carro. Ele falou, ainda bem que você falou bem, você vendeu o meu carro. Então eu vou deixar aqui o meu telefone. Alguma coisa vai acontecer e você vai me ligar. 5 dias vai te passar, o dono da agência vai te ligar dizendo, inexplicavelmente, o rapaz veio aqui para desfazer o negócio. Eu nunca vi isso em 30 anos que eu tenho agência de carro. Mas o carro está disponível. Você vai dizer, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque quem planta no Espírito, quando alguém toma posse daquilo que é meu, Deus tira a pessoa para devolver para mim aquilo que é meu. Quem planta na carne vai ficar 5 anos tentando terminar um banheiro. E o seu banheiro vai virar quartinho da bagunça e você não vai terminar o banheiro. Falta dinheiro? Não, falta aliança. Mas quem planta no Espírito, você vai alugar uma casa, e é a casa do jeitinho que você queria alugar. Uhul! O cara da imobiliária vai dizer, então, já tem uma pessoa só para assinar o contrato, já tem uma segunda na fila com ficha aprovada, e tem uma terceira na lista de espera. Nem vou pegar o seu telefone, porque o senhor é a 4ª pessoa, é impossível que essa casa seja sua. Você vai dizer, por via das dúvidas, anote o meu telefone. 10 dias vai passar, ele vai dizer, o cara que era só assinar desistiu da casa. Puxamos o segundo da fila, o documento estava aprovado, mas ele não atende o nosso celular e a gente tem pressa. O terceiro diz que já alugou a casa, o senhor é o 4º, e a casa está à sua disposição. Você diz, eu já sabia, como é que você vai alugar uma casa que é minha para outra pessoa? O que é meu, Deus não deixa ninguém tomar. Portanto, se a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, se você está plantando no Espírito, tudo concorre para o seu bem. Se você tiver que pagar uma conta faltando 10 para 4, o dinheiro vai aparecer. Se você tiver atrasado daqui para o aeroporto, todos os semáforos estarão verde. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quem colhe no Espírito é porque plantou no Espírito. Fala para quem está do seu lado, não acusa o demônio não. Esse dia eu estava lá em Brasília pregando um congresso de um padre exorcista. Ele falou, tem 10 anos que eu não atendo um caso de exorcismo. Eu sou exorcista e não vejo demônio. E falei, o senhor vê o quê? Um monte de gente safada que faz cagada e vem aqui para eu fazer oração de libertação. Eu falei, o senhor é muito santo. Eu mandar suicidar. Suicida! Morre! Escuta Bruno Marrone, dá um tiro no ouvido. Dança um piseiro e se mata. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. A outra moda agora da teologia da graça é por culpa em terceiros. Lá em casa a gente está brigando muito porque a gente é vítima de inveja. Falei, quem que vai ter inveja de uma desgraça de uma casa assim?
Pelo que eu saiba, inteligente eu sou, que a gente tem inveja de alguma coisa que está muito superior a nós. Agora, ter inveja de casamento ruim, inveja de filho feio, de gente quebrado, inveja de gente brigando, inveja de gente fora da igreja, você não é vítima de inveja, você está colhendo as cagadas que você plantou. Alguém me ouve, gente? Fala para quem está do seu lado, ninguém está com inveja de você não, filho. A Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana não é capaz de imaginar o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Quem tem inveja de mim, caso tenha, vai se ferrar. Porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. Mexer comigo é assinar atestado de morte. Que palhaçada é essa? Salmo 90. Se 11 mil pessoas se levantaram contra você, não é uma cunhada não, é 11 mil. 10 mil vão cair para a direita, 1000 vão para ir para a esquerda, e eu não serei atingido. O Senhor é meu barco, a minha cidade. Fala para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara, bebê. Moisés, reza pelo meu filho. Onde é que ele vai trabalhar? Todo mundo tem inveja dele. Tem inveja não, ele é ruim de serviço mesmo. Só faz o que pede, tem que mandar, não tem boa vontade, é uma pressa para ir embora, não sabe conversar, não quer aprender, só fica com a desgraça do celular na mão. Aí foi mandado embora, por quê? Porque todo mundo um dia vai ser mandado embora. É perseguição, não é perseguição não, filho. Os bons, mercado de trabalho não é igreja, que a gente aceita tudo. Mercado de trabalho, se você for ruim, você sai. Então faz curso, aprende, faz curso online, faz faculdade, melhora, aprende, assiste vídeo. Mercado de trabalho é para quem se especializa. Não, Moisés, é inveja mesmo. Alguém me ouve? Eu só tenho 5 minutos para acabar. Faz um aí. Eu também acho uma miséria. Arrependi de ter vindo. Pergunto para quem está do seu lado, está entendendo ou morreu? Sim. Sim. Moisés, aqui na paróquia todo mundo tem inveja de mim. Como é que vai ter inveja de você? Você é cri-cri, é ignorante, pode falar nada com você, não aceita correção. Você gosta de aparecer, todo mundo sabe disso. Eu sou vítima de inveja. Não, você está colhendo o que você plantou. Gente chata, colhe chatice. Gente mimizenta, colhe mimimi. Gente pirracenta, colhe pirraça. Gente feridinha, colhe feridinha. Gente mimizenta não colhe alegria, só colhe veneno. Mas é o demônio, Moisés, eu sei, eu sim. Foi revelado outro dia. Frei Gils falou que era o demônio. Coitado do Frei Gils. Outro dia eu falei com ele, o povo está colocando a coisa na sua boca. Até porque assiste o rosário cochilando no sofá, não sabe o que está falando. Aí acorda e fala, é isso mesmo. É demônio mesmo, eu sabia que era o demônio. Foi revelado até o nome. Pergunta para quem está do seu lado, como é que você chama? Bate no seu peito e fala, não é inveja. É semeadura. Quem planta errado, colhe errado. Quem planta certo, colhe certo.
Se você plantar certo, ninguém te tira da paróquia. Se você plantar certo, ninguém te tira dessa empresa. Se você plantar certo, ninguém arranca você da sua casa. Se você plantar certo, as portas se abrem para você. Mas se você plantar errado, você não para em nenhuma paróquia. Se você plantar errado, você não consegue parar na sua casa. Se você plantar errado, as portas não abrem para você. E a culpa não é dos outros, e a culpa não é do diabo, e a culpa também não é de Deus. Porque o não também é resposta. Deus também trabalha fechando torneirinha, porque a maior vontade de Deus é a nossa salvação, não é o nosso prazer, não é o nosso prazer. O que eu posso dizer para você nos minutos que eu ainda tenho? Glória a Deus, uhul! O que eu posso te dizer nos minutos miseráveis que eu ainda tenho? Reveja a sua semeadura. Não é possível rever a colheita, porque você está colhendo o que você já plantou. Não dá para apagar o passado. Tem que rever hoje, é o que vai plantar a partir de hoje, porque isso implica nas próximas colheitas. Ou seja, você ainda vai colher um ano ainda, um bocado de cagada que você fez, mas depois começa um tempo bom. Esse tempo bom é a colheita do que começou a plantar certo hoje. Eu não sou do agronegócio. Se tiver algum fazendeiro aqui, pode vir me ajudar. E aceito gado também, depois da pregação. Mas eu sei que é possível você corrigir o solo, se a colheita não foi boa. Tem que adubar, tem que colocar um trem branco lá, que parece cal. Eu tenho um amigo no Mato Grosso, só vive isso, vendendo troço para corrigir solo para plantador de soja e milho. Então é possível você corrigir o solo e começar a pôr as coisas em ordem. Você quer que seu casamento melhore daqui 2 anos? Começa a plantar direito hoje, que daqui para 2 anos as colheitas se mudam. Você quer colher bem com seus filhos? Planta. Em vez de ficar mandando para casa de mãe, casa de sogra, casa dos outros, em vez de ficar dando celular, planta para colher, para depois não ficar aqui, ai padre, eu não sei aonde que eu errei. Não sabe onde é que você errou? O filho deve ser meu. Tem que plantar. Só que ninguém quer plantar, e todo mundo quer colher bem. E quando não colhe bem, vem para a igreja pedir oração, porque está sofrendo. E a culpa é de quem? É do diabo, a culpa é de terceiros, a culpa é de Deus. E a gente ainda tem que ter misericórdia, paciência, contar até 5, para poder dizer que nós te amamos, que nós te acolhemos, que é possível recomeçar, mesmo por dentro com vontade de dizer, bem feito, bem feito. Bate no seu peito e fala, hoje é noite de corrigir o solo. Bate no seu peito e fala, hoje é noite de corrigir o solo. Volta para tua casa e acerta as suas coisas. Eu acabei de fazer 20 anos de casado, saí com a minha esposa para jantar. Falei, o que mais você quer que eu mude para te fazer feliz? Ela falou, tem umas coisinhas ainda. Eu falei, fala aqui. Falou mesmo? Agora eu vou dizer. Nós anotamos no papel as coisas, colamos no guarda-roupa. Eu falei, eu vou te ajudar. Ela falou, eu também vou te ajudar. Falei, então, tá tudo certo. Ah, mas eu sou assim, tem que gostar de mim assim, porque meu pai era assim, porque a gente criou assim. Deus te abençoe, fica tranquilo, tá? Só essa semana foi 3 pessoas me pedindo ajuda, porque apaixonou pelo personal da academia. O que aconteceu, irmã Moisés? Eu não sei o que está acontecendo. Eu sou casado, eu tenho 2 filhos. Uma falou, já sou até vó. Eu me apaixonei pelo personal, Moisés. Eu falei, me fale do personal, é gentil, educado, carinhoso, uma gracinha. Eu não fui, ele me pergunta se está acontecendo alguma coisa. Eu falei, me fale do marido. Ela falou, não.
Não me beija, não me abraça, não pega na mão, é um toco de pau. Não é bom de cama, não me dá um jantar, não me beija na boca, não vê que eu cortei cabelo. Eu falei, irmão, vamos orar. Vamos orar, porque não é vontade de Deus que o seu casamento acabe. E eu dizendo para ela, vamos orar, entra na batalha, vai dar certo, amém? E ela, amém. E eu, fica com personal. Aí ela larga ele e fica com personal. Chega o cara aqui no Seco Jericó, eu preciso falar com você. Aqui não dá pra gente se falar, não, mas tem que ser hoje. Minha esposa foi embora. Com personal. Eu não sei onde que eu errei, eu sou trabalhador. Falei, esse é o problema, eu só trabalhava. Beijava. Não. Levava para sair, buquê de flor, beijo, te amo, mensagem, flor, café na cama, tapa na bunda, prende a rir. Você acha que é o demônio? Não. Você acha que eu mato o personal? Falei, não, ele está fazendo um favor para ela. Você acha que é a vontade de Deus? É semeadura. Maridos ruins colhem separação. Esposas horríveis colhem adultério. Só que isso ninguém fala na igreja. Todo mundo só fala de vitória, vitória, levanta o seu braço, há uma vitória para o teu casamento, eu creio. Se você não pedir perdão, não voltar a namorar, não tem vitória para o seu casamento. Fala para quem está do seu lado, tem personal na área aí. É simples. Agora é sério, meu tempo acabou. Fala para mim que você entendeu. A misericórdia de Deus pode fazer alguma coisa em relação à colheita atual de uma semeadura que já houve. Pode, mas não tem obrigação. Mas eu te prometo que se a gente começar a plantar direito hoje, só vai ter semeadura gorda. O meu desejo é que você fosse para casa hoje e não dormisse. Não, então vai dormir, miserável. Morra dormindo. Desejo um infarto para você. Meu desejo é que você pegue uma caneta e um papel e comece a dizer: eu como mulher, eu como mãe, eu como filha, eu como serva, eu como gente, eu como pai, eu como marido, eu como pregador, eu como fundador, eu como homem, eu como filho da minha família. Onde que eu estou errando? E você começa a redirecionar o solo para plantar direito, para colher fartura. Quem planta na carne, colhe na carne.